Olá, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina de didática, né, trago aqui mais uma vez para vocês informação sobre avaliação. E hoje eu vou falar sobre avaliação da aprendizado, né? Então, a gente falou anteriormente sobre o que era avaliação, né, tipos de avaliação, instrumento, e aqui vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o que é avaliação da aprendizagem. Então, avaliar, lembrando, é estabelecer, né, juízo de valor sobre o que seja relevante para a tomada de posições e decisões. E a avaliação, ela pode, né, ela serve tanto para o professor receber o feedback, saber se o seu planejamento, se a forma como ele está organizando o seu programa de treino, né, os seus planos de aula, os seus planos de ação estão adequados com o objetivo, assim como também para o aluno, para ele saber como está se desenvolvendo o seu desempenho, né, e para que em seguida disso ele possa identificar a sua evolução, o seu desenvolvimento dentro daquelas atividades que ele está realizando. Então, a avaliação da aprendizagem está relacionada com o que, como e para que avaliar, né? A avaliação, ela é algo contínuo, né? A cada aula, cada planejamento de aula, treino, sessão, é preciso avaliar, fazer um diagnóstico do processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação da aprendizagem, ela tem como ela visa, né, e tem como objetivo rever as etapas de planejamento, se os objetivos foram atingidos, se o procedimento estava adequado, né. Objetiva também orientar os alunos para a sua progressão na aprendizagem, serve também de feedback ao professor de como está sendo sua ação didática. Então, por que avaliar, né? Normalmente se questiona, e aí, óbvio, né, como foi já falado, né, a avaliação, ela é tanto para o aluno como para o professor, né, para avaliar, para acompanhar as mudanças, para identificar se a tarefa didática ela é necessária, né, e permanente, para acompanhar o passo a passo, comparar os resultados, constatar progressos, dificuldades, reorientação de programas e planejamento desenvolvido. Então, é importante a avaliação, porque é um processo de reflexão, né, sobre a qualidade do trabalho, assim também, né, como sua finalidade, né? Então, o que avaliar? Quais os critérios? Quais instrumentos? Né? Em que situações, né, e contexto a gente deve estar avaliando? Então, dentro desse cenário, existem os tipos de avaliação, né? E esses tipos de avaliação vai depender muito, né? Cada tipo de avaliação vai depender muito do campo de atuação, do referencial teórico e metodológico que o professor vai usar, né, da organização da escola, do clube, da academia, do tipo de atividade que está sendo proposta, desenvolvida, do nível dos alunos, né, dos estudantes, nível de condicionamento físico, condicionamento de conhecimento sobre a prática, conhecimento técnico no material utilizado, enfim, né, diversos elementos que envolvem essa avaliação. E aqui eu trago só para conhecimento, né, avaliação e abordagem educacional, como avaliar na abordagem tradicional, na comportamentalista, na humanista, cognitivista e sociocultural. Lembrando que são abordagens que vieram, né, muito atrelado à abordagem para uma mudança, né, uma mudança de forma de ensinar. Então, a abordagem tradicional, a avaliação, ela tem uma perspectiva de quantidade, exatidão na reprodução dos conteúdos comunicados nas aulas. Então, vai muito numa perspectiva da avaliação somativas de resultado. A comportamentalista, ela tem como objetivo mudança, né, de comportamentos antes e durante o processo, né, e depois também. E parte muito da aprendizagem. A humanista, ela é mais numa perspectiva de autoavaliação, do indivíduo se autoavaliar. A cognitivista, ela tem uma perspectiva mais qualitativa, né? Sem pressão no sentido de desempenhos, né, padronizados, sem também estar cobrando aquele padrão, né, de nível de conhecimento. Então, é muito na perspectiva, né, de conhecimento, de que você pode conhecer e como você pode avançar em determinadas informações. E a sociocultural vai muito numa perspectiva da autoavaliação e avaliação mútua, né, da prática educativa, tanto pelo professor como para o aluno. Essa apresentação aqui é mais para a gente lembrar, né, e conhecer os tipos de avaliações nos diversos tipos de formas de ensinar. Tá?
E aí, tipos e funções de avaliação, né? Tem a função, né, da avaliação, o tipo diagnóstica, que tem sua função, a formativa, que tem sua função, e a somativa, que também tem sua função, né? E aqui é um resumo, né, da avaliação. A diagnóstica, ela é normalmente realizada antes, né, de qualquer início de programa, planejamento, desenvolvimento da aula. Ela tem como meta, né, fazer uma coleta, né, de informação, identificando o que os alunos têm de conhecimento sobre determinada informação, sobre prática, né, e a partir disso o professor organizar o seu planejamento de desenvolvimento, né, do conteúdo, das aulas, né, de treinamento. E durante a formativa, normalmente ela acontece durante o processo do planejamento. Ela pode ser realizada semanalmente, pode ser realizada quinzenalmente, mensalmente, depende do tamanho, né, do programa que você desenvolva. Se o seu planejamento, seu programa ele tem para um mês, você pode estar fazendo uma avaliação semanal, que a gente pode identificar como uma avaliação formativa. Toda semana fazer uma avaliação, né, do desempenho, do desenvolvimento desse aluno, a partir do conteúdo, das informações que estão sendo transmitidas. E a somativa normalmente é realizada no final do processo, né? Então, a avaliação diagnóstica, ela tem como foco o desempenho na entrada, né? Identificar esse desempenho na entrada do aluno quando ele inicia, a formativa no processo e a somativa sempre no final, né? No final, e tem sempre como característica atribuir um resultado, né? Muitas vezes conceito, nota, numérico, né? E a diagnóstica, né, como vem falando, como já foi falado, ela determina capacidades, é um ponto de partida para a organização do planejamento, né, aplicada normalmente no início do planejamento de uma atividade, né, e ela também tem uma finalidade prognóstica, né, que é uma previsão, ou seja, o professor ele prevê uma determinada informação e fato sobre um dado, mas ele não tem como comprovar. Então, ela tem como finalidade ele fazer uma previsão, né, um diagnóstico para que possa se avançar no desenvolvimento do processo desses alunos, né, a partir do que está sendo desenvolvido. Um exemplo muito claro, né, de uma avaliação diagnóstica é saber, por exemplo, o nível, né, de força que o indivíduo ele tem. E aí eu posso estar aqui, a partir desse GIF, né, tá fazendo dois tipos de avaliação, uma avaliação acadêmica e uma avaliação do atleta. Então, eu posso fazer uma avaliação acadêmica para o curso da educação física, perguntando, né, qual a musculatura está sendo trabalhada. Então, é um tipo de avaliação que pode ser formativa, pode ser diagnóstica, né, e para o atleta, eu posso muito bem perguntar quantas repetições ele aguenta, né? E a partir desse número de repetição, eu tenho como identificar o nível, se o nível de condicionamento desse indivíduo, o nível de força desse indivíduo, se é um nível iniciante, se é um nível intermediário, né? Se é um nível avançado. A formativa, ela dá o feedback, né, para o professor, ela dá o feedback para o aluno, né? Ele inspira revisões, reorganização do planejamento, né? E ela também tem um ponto de partida, né? Trabalhar nessa perspectiva formativa, né? Não só a diagnóstica, mas formativa, de desenvolvimento motor do indivíduo, desenvolvimento físico, né? Pensando muito nessa perspectiva do desenvolvimento durante todo o seu processo, todo o seu planejamento e desenvolvimento, né, que vem acontecendo durante as aulas, as atividades que são desenvolvidas. Aqui é um exemplo, né, só para vocês visualizar a avaliação formativa, tanto para o professor como para o aluno, né, e para proporcionar ao aluno, né, numa perspectiva geral, um feedback, né, que seja eficaz, né, que ajuda a desenvolver o seu potencial de aprendizagem, né, para o professor, na avaliação formativa, conhecer melhor os alunos, planejar o ensino, né, se a apresentação do conteúdo está sendo adequado, o ritmo, né, se a forma como o professor está apresentando, as estratégias de ensino estão adequadas para os alunos, para o aluno, para ele saber e compreender, né, a forma como ele está aprendendo, né, para ele se autoavaliar, ele fazer um progresso, para ele saber como ele está, né, no seu desempenho do conteúdo que está sendo apresentado.
Aqui também, né, uma avaliação formativa que fala, visa ajudar a ajuda pedagógica, né, para o aluno, utiliza diversos tipos de instrumento, né, questionário, escala, ficha avaliativa, aplica-se a um aluno ou um grupo de aluno, faz-se o início, durante e no fim de várias atividades, ajuda na decisão da natureza pedagógica, planejamento, na estratégia, atitude no ambiente, permite fazer diagnósticos, né, inicialmente pode assumir uma avaliação prévia da aprendizagem e permite identificar onde e quem o aluno e o aluno com dificuldade para lhe segurar ou ajudar, né? Informar o aluno e o professor sobre o grau e o domínio de competência anunciada nesse programa, sobre o progresso de aprendizagem do aluno. E os efeitos dessa avaliação, né, formativa? O efeito é incentivar a participação ativa dos alunos na sua aprendizagem, envolver, né, o aumento do nível de autonomia desse aluno e promover a confiança, né, a autoestima dos alunos através da melhoria da compreensão da forma de aprender, né, criando essa expectativa. E aqui um exemplo, né, que a gente pode estar realizando durante uma aula de basquete, o professor pode estar mostrando essa imagem e pedir para o aluno, né, identificar o nível de força que foi aplicado nessa bola, o gesto técnico que foi desenvolvido por esse atleta, né, se o movimento que ele realizou, né, durante essa partida está correto, qual a cesta que ele fez, se foi de 3 ou se foi de 2, né, como ele, né, conseguiu acertar essa bola, identificar também a velocidade da bola de descida. Então, há diversas formas que pode ter esse GIF, pode ser utilizado para o processo de avaliação dos alunos. Assim como também, né, nesse GIF aqui, em que o atleta ele lança uma bola para o gol, né? Então, apresentar como foi o movimento técnico, o gesto técnico que foi realizado, né? Se o movimento que ele realizou, como foi que essa bola fez essa curvatura, a velocidade da bola, né? Muito mais numa perspectiva de fazer com que o aluno ele possa identificar diversos elementos que envolvem uma prática, né? Tanto na perspectiva do gesto motor, tanto na perspectiva, né, da parte técnica fundamental, né, do fundamento, do movimento, né, do chute, enfim, pode ser utilizado para fazer uma avaliação, né, de diversos elementos que envolvem essa prática, o futebol. A somativa, né, tem como objetivo mais genérico, que é a formativa, né, determina o resultado alcançado ao final de um programa. Normalmente atribui-se um conceito, notas, resultados quantitativos e tem sua característica uma maior abrangência, né? E que normalmente ela é realizada sempre no final de uma etapa. Então, normalmente ela é apresentada de forma a partir de números, né? Os seus resultados são apresentados a partir de números. E que instrumento eu posso estar utilizando em cada um desses tipos de avaliação? Né? Então, na avaliação diagnóstica, eu posso utilizar um pré-teste, um teste físico, uma ficha de observação, uma enquete. Na avaliação formativa de processo, posso estar fazendo as observações, relatórios, exercícios práticos, questionário, trabalho em grupo, trabalho individual, as dinâmicas, pesquisas e seminário. E na avaliação somativa, o produto final, né, que a gente pode estar falando, uma prova escrita, teste objetivos, né, subjetivos, enfim, são apenas alguns instrumentos que podem ser utilizados para os tipos de avaliação, diagnóstica, formativa e sumativa. E aqui eu apresento algumas avaliações, né, de cunho mais qualitativo, né, então avaliação dissertativa, normalmente, né, uma série de perguntas que exige que o aluno, né, o indivíduo, ele faça um resumo, ele analise, ele julgue. Pode ser utilizada, né, para a partir de uma identificação de uma atividade, né, vamos supor um jogo de basquete, e que o professor peça para que o aluno ele resuma como foi o jogo, né, a quantidade de pontos, qual foi o time que ganhou, qual foi a análise tática e técnica que ele faz aquele jogo, né, por que o time, né, que venceu, ele ganhou, né, com uma pontuação alta, baixa, né, identificar naquela prática, naquela atividade que o aluno ele assistiu, né, elementos que envolvam o conteúdo que está sendo desenvolvido, se é o basquete, né, quantos pontos, como foi a regra, né, quantos jogadores entraram, qual foi o maior pontuador, enfim, né, fazer um resumo, uma dissertação, né, de forma
organizada, contínua, né, com clareza, né, e com um objetivo em que o aluno ele possa argumentar, né, e possa apresentar a sua capacidade de conhecimento sobre o assunto que está sendo abordado. Na resolução de problema, o professor ele pode apresentar questões baseadas em situações reais. Isso é muito utilizado, né, quando você apresenta uma determinada situação, né, e pede para que o aluno ele possa solucionar o problema. Então, você pode apresentar um gráfico, né, em que nesse gráfico apresente o IMC de um número de 10 alunos, e o aluno e o indivíduo ele possa estar fazendo uma análise desses gráficos, e nesse gráfico ele identificar, né, quais são os alunos que estão sobrepeso, com peso ideal, com obesidade, ou assim como também ele pode também estar fazendo uma análise, né, da quantidade de bolas que foram acertadas no jogo de basquete, quantas bolas de 3, quantas bolas de 2, e fazer uma análise, qual foi o time que fez o maior número de cestas de 3 e se isso influenciou ou não, né, no time ganhando ou não. Enfim, é uma forma também de estar fazendo uma avaliação dos alunos, né, identificando problemas relacionados a determinadas situações que aconteçam, né, durante uma prática corporal, ou um jogo, ou um treinamento. Seminário, normalmente seminário ele é utilizado para que o aluno ele, faça uma exposição oral, né, que ele transmita informação, né, de um determinado conteúdo que foi trabalhado, né, e que ele possa planejar, pesquisar e se organizar e que ele tenha domínio sobre essa informação. O professor tem como identificar se o aluno tem ou não domínio sobre determinada informação. Então, é muito utilizado em avaliação qualitativa. Trabalho em grupo, que é muito utilizado, né, que pode ser realizado tanto de forma escrita, oral. O trabalho em grupo ele pode ser um trabalho em grupo em que se apresenta o seminário, como foi falado anteriormente, né? Então, normalmente o trabalho em grupo ele tem como objetivo fazer com que os alunos trabalhem de forma colaborativa, de forma cooperativa e de forma coletiva, né? Em que a participação de todos, né, pode ser avaliado, né? Assim como também todo o processo de desenvolvimento do trabalho, né, desse seminário, por exemplo, que possa estar sendo desenvolvido, né? E o professor ele pode estar, assim, utilizando o trabalho em grupo como uma avaliação, né, de um determinado grupo sobre determinado conteúdo que está sendo transmitido. Existem outros, né, monografia, protótipo, maquete, diário, blogs, né, teatro, projetos de pesquisa, e que o professor pode estar realizando. Para etapas de avaliação, é importante identificar 3 processos. Primeiro, para avaliar, é importante ter foco no objetivo. Então, para avaliação, né, é importante sempre estar retornando qual foi o objetivo, né, desenvolvido nesse planejamento, né? A partir do objetivo, eu tenho como avaliar se meu objetivo é identificar, né, o nível de conhecimento dos alunos sobre o jogo do basquete, sobre as regras, sobre o fundamento. A minha avaliação pode ser escrita sobre determinada informação do basquete, pode ser se o aluno ele identificou, ele conseguiu compreender o gesto motor, o desenvolvimento motor, o fundamento do basquete. Eu peço para o aluno ele realizar esse movimento, como arremesso de cesta, o drible, né, o passe, o deslocamento na quadra. E para que eu possa estar avaliando, eu tenho que ter critérios. Então, se meu critério é avaliar um jogo de basquete, o que é que o aluno dentro do jogo de basquete ele precisa saber? Precisa saber das regras, da parte técnica, do fundamento. Então, os critérios é ele conhecer esses elementos que envolvem o jogo. Então, isso precisa estar muito bem claro para que nessa avaliação até o próprio aluno ele identifique como ele foi avaliado, né? Como ele foi avaliado? Ele foi avaliado a partir dos critérios que foram estabelecidos. E também, na etapa da avaliação, é importante interpretar e aferir esses resultados, né, para cada aluno, né? Não só na perspectiva coletiva, mas numa perspectiva também individual, né? É uma atitude tomada pelo professor, né, que depende da função atribuída à avaliação no seu programa. Então,
como o professor vai avaliar, como ele vai interpretar os resultados. Isso também tem que ficar muito claro para que quando essa avaliação ela seja realizada, o aluno ele saiba e ele identifique, né, como ele está sendo avaliado, o que é que ele precisa realmente saber, atingir, conhecer, né, realizar, para que ele possa ser avaliado da melhor maneira possível e ele possa atingir os objetivos que ele pretende. Por fim, né, entendendo que a avaliação é um recurso de aprimoramento do indivíduo em diversos aspectos, motor, físico, cognitivo, afetivo e social, e da prática profissional, né, em que ela deixa de ser uma imposição e passa a ser um ato compartilhado entre o professor e o aluno. Então, porque avaliar, né, estimular uma reflexão crítica, planejamento e correção dos rumos, para quem avaliar? Para o próprio indivíduo do programa, né, do ponto de vista pessoal, moral, intelectual e para a sociedade. O que avaliar, né? Competência, habilidades e conteúdo. Quem avaliar? Né? Todos podem ser avaliados, professor, aluno, né? E como avaliar? De diferentes formas, né? Utilizando diferentes instrumentos, testes, avaliações, seja física, motora, né? Cognitiva. E o que estudamos hoje, né? Avaliação da aprendizagem, tipos de avaliações, diagnóstica, formativa, somativa, instrumentos de avaliação e as etapas de avaliação, ok? Então, nos encontramos em breve, num próximo momento. Até mais!